Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Café Isso Aqui. Esse aqui do meu lado é o Victor. Eu sou o Alisson e nós estamos aqui pra falar do anime do vampiro dessa temporada, que é Vanitas. Vanitas alguma coisa, só me lembro de Vanitas no Kart. Eu só me lembro. Ele esqueceu o nome do anime. Mas claro, eu sempre me esqueço o nome das coisas. Um dos nossos membros aqui tem claramente problema de amnésia. Alzheimer, né? Não é aquele ditado que diz, né? Tá muito burro pra perder a memória. Eu lembro disso aí. O anime dessa última temporada agora, que acabou, e a gente vai falar sobre ele depois da vinheta. Bom, Vanitas no Kart é um anime sobre um mundo onde existem vampiros, situado ali mais ou menos no século XVIII, né, o que a gente costuma chamar de era vitoriana. Então ele é bem esse anime de época, então ele tenta carregar bastante essa identidade, então nas roupas, nas músicas e tal. E a história basicamente, você tem um mundo criado através do Paracelso, né, um alquimista famoso, que ele, nas experiências dele, ele acabou mexendo na fórmula do mundo e isso criou umas flores que brilham, um minério que meio que substitui o carvão e também criou vampiros. Nisso você tem os vampiros da Lua Vermelha e a lenda do vampiro da Lua Azul, que é o Vanitas. E esse é um vampiro que é meio amaldiçoado, ele é rejeitado pelos outros e que ele jura vingança com os outros vampiros e cria o livro de Vanitas. Isso não é spoiler, isso tudo tá na primeira explicação do anime. Que é um livro que amaldiçoa os outros vampiros, né? Ele, na própria explicação do anime, ele corrompe o nome deles, que é meio que a alma do vampiro. Não, eu acho que isso inclusive também é a sinopse, né? Só pra... essa dúvida. Mas isso é sinopse. Não, mano, e daí vem a história, né? Decorrendo desse lance do Vanitas. E no caso aparece o Noé. O Noé, né? Sim. E o Vanitas... Não, mas eu tô falando do Vanitas humano. Isso, o Vanitas que a gente acompanha não é o vampiro da Lua Azul da lenda. Ele é um humano que herdou o nome e o livro do Vanitas. Ele é como se fosse o discípulo do vampiro, né? E ele se proclama médico, né? Isso. Pra curar a doença que é dessa maldição, que é dessa maldição do livro. Ao invés de ele usar o livro pra terminar o que o mestre dele... Isso, que seria né? extinguir os outros vampiros, que são os vampiros da Lua Vermelha. Ele usa pra curar os vampiros da Lua Vermelha. Exato, que são os amaldiçoados, que é meio que as criaturas ali do mal, né? Que estão aparecendo e tal. E o primeiro episódio é só a apresentação desses conceitos e tal. E a história segue com esses dois, o Vanitas, que é um humano, que ele quer curar os vampiros. A gente não entende bem as motivações dele, porque nas próprias palavras dele no primeiro episódio, ele só tá fazendo o que ele quer e ele vai fazer só o que ele quer, ele não liga pro que os humanos querem, porque no mundo, né, da história, os vampiros e os humanos já tiveram em guerra, mas eles entraram em um acordo de paz e os vampiros pararam de atacar. Só que você tem os amaldiçoados, que são vampiros que não conseguem segurar a sede de sangue deles. E eles ficam, inclusive, insanos, né? Que eles ficam batendo uns dos outros também. Isso, eles atacam outros vampiros, inclusive. Justamente. Que acaba afetando, de fato, a própria sociedade dos vampiros vermelhos, né? No caso. Fora isso, tem o Noé também, né? Isso, outro. Eu acho que ele, na verdade, eu acho ele bem mais protagonista que o Vanitas, apesar de ser meio que o nome do anime. É porque o foco vai justamente do Noé. Não sei se na segunda temporada vai focar mais no Vanitas ou não, né? Mas, tanto que na própria personalidade foca muito no que o Noé pensa, no que o Noé quer, né? Pois é. Essa primeira temporada, apesar de você ter esses dois principais, né? O foco é bem neles dois, mas o foco é ainda maior no Noé. Você tem mais memórias, você entende... Você tem mais foco no personagem, você sabe... Eles vão contar a história do personagem, o passado dele. O Vanitas é esse personagem um pouco mais misterioso, que até, na verdade, te intriga mais a querer continuar assistindo. E, na verdade, uma coisa que eu gostei também do anime, que ele usa um recurso que eu acho muito interessante, que é ele meio que te conta o final, um fato do final, e ele faz, ok, isso aqui vai acontecer. O que a gente precisa saber agora é o que vai acontecer até a gente chegar lá. Isso aí, pode se dizer? Não, acontece no primeiro episódio. No primeiro episódio. Que o Noé diz que ele vai matar o Vanitas, entendeu? No primeiro episódio. Exatamente. Tá entendendo? E é até engraçado, né? Porque no caso o Noé, ele tem a personalidade dele é de ser... Ele tem aquela personalidade de ser pacifista, ele não
Ele não quer, por exemplo, beber o sangue da galera por um motivo aí, né? Dele mesmo. No caso já tem a ver com as habilidades dele, né? Pois é. Não, mas assim, né? Pela habilidade dele, eu acho isso muito nobre da parte dele, tá entendendo? Respeitoso, né? Justamente. Tanto que no final tem até um diálogo dele com o Vanitas e tal que meio que entra em conflito, né? Mas não vamos entrar porque aí já é Não, spoiler. eu tô até... Porque tem umas coisas que eu quero falar, mas não posso falar. Né? Exatamente. E tem um romancezinho entre os dois, né? No caso, não deixa bem... tem uma insinuação, né? Não tem uma coisa muito explícita, mas você sente uma químicazinha, sabe? Exato, porque o anime tem aquela... eu acho isso recurso, inclusive, engraçado, né? Que não só animes, como obras no geral, elas... Em vez de botar pegação franca, sabe? Meio direto ao ponto, eles usam alguma substituição, tá ligado? Pra romance, pegação, coisas no geral. Como, por exemplo, em Steven Universo, você tem a fusão de gemas, que é meio que um relacionamento entre as gemas, que é quando elas se gostam, elas se fundem. Aqui, o que você tem é quando os vampiros estão chupando sangue. Você vê aqui todas essas cenas são extremamente sexuais. E você vê que o propósito é justamente esse. O cara vai dar uma chupada. Inclusive, até no próprio anime tem a própria explicação que, tipo, realmente você tem essa conotação entre os vampiros, que é quando um vampiro marca o outro. Não é só isso não, o vampiro na hora que ele já vai chupar o sangue, ele já coloca então, toxinas dentro do... Não, sim, mas eu digo algo mais num contexto... Mas não só isso, mas que, tipo, quando o vampiro ele escolhe alguém pra ser o par dele, ele marca a pessoa na chupada. Tá? Não, mas é porque... É porque o vampiro também... Mas inclusive, é usado muito pra humor também. Outro ponto bom, muito bom do anime é o humor, inclusive. Eu achei legal essa frase fora de contexto é ótimo. O vampiro, quando escolhe o par dele, ele marca a pessoa na chupada. Mas porque não dá pra ver, mas o porque não tem. Ele tem uma marquinha aqui da menina, mano. A Jane também marca o Vanitas e tal. Pois é. Mas já puxando desse ponto do romance, eu acho que a gente já pode falar de uma das coisas que me incomodou, que é justamente essa questão do romance no anime. Porque você tem ali meio que dois casais, fora os flertes disso que tem entre o Noé e o Vanitas. Que é no caso o Noé e a Dominique, que é uma amiga de infância dele. E entre o Vanitas e a Jane, que é uma ex-carrasca e tal, coisas da história. E é aí que se encontra o meu problema, porque... Primeiro, no episódio 3 tem uma cena muito problemática, e isso continua bem problemático. O anime tem um problema com a questão de consenso. Eu tenho um problema com o Vanitas. Eu acho plausível. E o romance todo, no geral, é meio fraco, porque ele é bem forçado, é bem do nada, não tem qualquer motivo pra eles dois gostarem. Como, por exemplo, o Noé e a Dominique, você entende porque um gosta do outro. É amigo de infância e tal, Exato. Tem história, tem uma coisa... Mas o Vanitas e a... É muito do nada, não tem muita explicação. No episódio que ela aparece, ele só, não, achei você gostosa, me apaixonei. Isso, aí ele beija ela forçadamente. Pois é. E aí, nisso, ela se apaixona por ele. O que é ainda mais problemático. Que tem o menor sentido, né? Mas... Coisas problemáticas em animes, né? Se a gente for começar a pontuar aqui, realmente a gente não para. É bem forçado. Mas narrativamente também não funciona muito bem. Eu realmente não comprei o romance dos dois. É só pra ter um romance de tsundere. É só pra fazer isso. Eu acho que é isso mesmo, né? Mas assim, o mundo do Vanitas eu acho muito interessante, sabe? Que eu acho que eles aplicaram bem, porque não é uma história só de vampiro assim jogado, tá entendendo? Ele tem aquele quesito que é da magia por ser alteração do... Isso, você tem uma explicação, porque assim, Vanitas ele tem certos elementos de shonen, apesar de não ser tão shonen, não tem tanta batalha. Eu achei que fosse ter, mas no final acabou não tendo, não tem muita luta, mas tem cenas de ação e as cenas de ação são legais. São bem legais. Ela vai mais, por exemplo, na linha de Jojo, que no lugar de ser só a porrada mesmo, as lutas geralmente são resolvidas mais por intelecto, tipo, por estratégia e tal. E eu inclusive gosto disso. É bem interessante porque é aplicado da alteração da fórmula do mundo, entendeu? Exato. Que dá pra usar aquelas magias justamente... É plausível porque
Foi por causa disso que os vampiros nasceram, e é por causa disso que os vampiros conseguem fazer alterações, tá entendendo? Isso. Eu acho bastante porque os poderes dos vampiros não são só porque eles são vampiros e foda-se. O mundo é muito bem construído. Justamente. Os vampiros, eles têm a própria sociedade deles e tal. E isso é uma coisa que me pega muito em animes. É você ter essa questão do mundo bem construído. Tanto é que o meu anime favorito é One Piece. Que é, porra, uma aula disso. Mas, além disso, eu gosto bastante dos personagens. Todos eles têm personalidades bem marcantes e Sim. não são fracas, assim, sabe? Não é só um clichê. As personalidades deles são aprofundadas e tal, você entende cada um deles. Por exemplo, lá na frente, quando aparecem os chasseurs, não é spoiler eu falar aqui, porque literalmente eles só aparecem quando o nome deles são citados. Tem um personagem que, assim, claramente você dá pra ver que ele vai se dar bem com o Noé pela personalidade do Noé. Sim. Tá ligado? Sim. E eu gostei dele também. Sim. Porque ele é... Enfim, Ele parece aquele personagem labrador. ele é bobo alegre. Bobo É alegre. labrador. Um personagem labrador pra mim. Pronto, os personagens também são outro ponto bem legal, apesar do Vanitas. Ele é bem construído, mas eu... Não. Eu acho que ele é um idiota. Sim, ele é bem pau no cu. Pois é. Enfim. Mas enfim, eu achei um anime muito bom no geral, eu gostei bastante, eu tô ansioso pra segunda temporada. Eu vi algumas pessoas criticando, dizendo que não dá pra entender certas coisas, mas eu discordo. Eu acho que é um propósito você ter esses mistérios e não tem cara tipo aquela coisa que vai ficar solta. Eles apresentam uma coisa e não explicam, você sabe que vai ter uma explicação mais lá na frente. É porque não é uma história fechada, né? Isso, não é uma história vai fechada ter de mais temporada. coisa. Vai ter uma segunda... Já é um pressuposto pra ter segunda temporada. Já tá confirmado. Anime, sabe? E qual é a nota que tu dá aí, Alisson? Eu dou um 8 por questões de romance no geral do anime. Apesar de eu gostar, por exemplo, do romance do Noé da Dominique, o romance do Vanitas da Jane. Pois é, eu dou um 7.5 por causa do Vanitas. Dá uma nota quebrada, né? Mas é claro. Então foda-se, eu vou mudar minha nota pra 7,86. Mas eu aprendi isso aí com o Rael, mano. Eu aprendi com o Rael, porque ele que faz isso. Eu dou quebrada assim, vocês dão fracionado o bagulho. Tu dá quebrado. E vocês dão fracionado. Mas é isso. Marca na chupada. A marca da chupada. Mas acho que é isso. Essa foi a nossa opinião aí sobre Vanitas no Kart, né? Deixa aí a sua opinião aí nos comentários se você gostou. Se o seu comentário não for apagado pelo YouTube também, porque o YouTube tá fazendo bullying com a gente. E é só com a gente. Curte aí, dá o like aí. Compartilha, mostra pros seus amigos. Segue a gente nas redes sociais, no Twitter, no Instagram. A gente tá tentando ser mais ativo, mas a gente também precisa do retorno de vocês. Quanto mais vocês interagirem com a gente, mais a gente posta. Não tem muito como a gente ficar falando pro vento. Mas é isso. O ruim também é o YouTube. É, Cagando. A galera tenta falar com nós. E não dá. Não deixa. Só Rapaz, deixa nós falar com nós mesmo. bom, é isso, galera. Valeu. Valeu, até o próximo vídeo. E valeu.